Quero repetir uma leitura aqui muito conhecida, Apocalipse 3:20, para a nossa meditação. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mais uma vez, grande Criador, nós temos a oportunidade de estar diante de Ti, com estes poucos presentes e através da internet centenas de pessoas que estão a nos ouvir, e pedimos que o Senhor fale conosco, nos oriente através da Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Colocando a palavra fora. O que para nós está revelado faz muito tempo, para muita gente ainda são coisas de combate. Eles estão combatendo contra aquilo que já foi revelado, muitas vezes por falta de entendimento. Sobre a era da igreja ter terminado, ou não terminado, todos nós já temos conhecimento como as eras passaram. Os luteranos estão aí, mas a era deles já passou. Os wesleyanianos também estão, mas a era deles passou. Os pentecostais estão todos aí, mas a era deles, que é Laodiceia, passou. Irmão Branham foi claro nisto, quando ele pregou também a mensagem contagem regressiva. Diz que a era de Laodiceia é exatamente a era pentecostal. E ele diz, não estamos na era pentecostal. Então ele já estava dizendo, não estamos em Laodiceia. Mas essas mensagens que irmão Branham pregou, você tem que saber que ele pregou com inspiração. E vou repetir o que ele diz: quando você prega alguma coisa com inspiração, você não sabe o que falou. É incrível, mas foi ele mesmo quem disse. Ele falou com respeito a Moisés, ouvimos agora, vejo, 121. Ele diz, Moisés, um profeta, sabendo que ele tinha acesso a Deus, estava inspirado, e ele disse, aquietai-vos e vede a salvação de Deus, pois os egípcios que estáis vendo hoje, nunca os vereis mais. Como ele sabia que isto ia acontecer? Como ele sabia? A irmã Branham diz, ele não sabia o que ele falou. E aquilo o irmão Branham vai falando na mensagem, mostrando que era a inspiração. Quando você está inspirado, você não sabe o que falou. Mas você disse isto. Não, mesmo para o irmão Branham, eles disseram para o irmão Branham, mas o irmão Branham estava sob inspiração dos selos. Você quer ver? Perguntas e respostas número 4, 74.
Isso foi depois dos selos. Eles perguntaram para o irmão Branham sobre a era de Laodiceia ter terminado. Escuta o que ele disse. Não, nunca disse que terminou. Se eu disse me entendeste mal, eu disse mal. Esta é a última era da igreja, é o final das eras da igreja, Laodiceia, não tem terminado. A igreja tem ido quando terminar. Assim sendo, enquanto a igreja estiver aqui, não tem terminado. Então você vê a mesma era pentecostal, que é a Laodiceia, que o irmão Branham diz que terminou, ele está dizendo aqui que não terminou. O que era? Inspiração. Não é erro do profeta. Muitas vezes as pessoas olham e dizem, o irmão Branham falou duas coisas. Não, não é erro do irmão Branham. É a inspiração. Quando ele pregou os selos, escuta, 36 da festa das trombetas. Diz, imediatamente após aquilo, os anjos do Senhor apareceram e falaram sobre as 7 trombetas, ou melhor, os 7 selos, e eu tinha que voltar aqui para Jeffersonville e pregar os 7 selos. E ali, se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, foi naquilo. Ali onde o anjo do Senhor nos encontrou, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Ali isto se abriu e revelou todas as coisas que os reformadores haviam deixado. Aquilo foi a revelação completa de Jesus Cristo. Então aqui o irmão Branham está confirmando que a revelação dos selos foi inspirada. E quando é inspirado, é o que perguntaram para ele. Você disse que a era tinha terminado. Ele disse que não. Eu não disse, eu disse mal, você me entendeu mal. Por quê? Era uma inspiração, certo? Uma inspiração, eu estou tomando as próprias palavras dele, ele não sabia o que ele falou. Não é uma loucura, é uma inspiração. Na hora que você fala qualquer coisa, você lembra das coisas, muito fácil. Mas uma coisa inspirada, que você fala, aquilo você pode não ter lembrança do que você falou. E Moisés falou, vocês nunca mais vão ver esse povo. Eles vão morrer tudo. E irmão Branham diz, de onde ele tirou isso? Como podia isso acontecer? Ele não sabia o que ele falou, por causa da inspiração. E a era terminou, ou não terminou, era questão da inspiração. Você sabe que estamos hoje em Laodiceia, porque os direitos dos povos, está todo mundo em Laodiceia. Mas do lado espiritual, do lado da revelação, é que a era terminou. Se não terminar a era, você não sabe as outras demais coisas. Você quer ver, o capítulo 4 de Apocalipse, foi que João subiu. Agora, quando João subiu, você não pensa que é o arrebatamento físico da igreja. Não. Quando João subiu no capítulo 4 de Apocalipse, aquilo já é uma tomada, uma chamada da igreja. Mas não era o físico, era para poder conhecer as coisas que tinham acontecido nas 7 eras, foi o capítulo 1, 2 e 3, para conhecer o que estava acontecendo naquela hora, no capítulo 4, que veio a mensagem para o profeta, quando ele pregou sobre aqueles 4 animais, e logo o intervalo que estava entre as eras e os selos. Tudo está nesse inteirinho. Se não terminou a era, então João não subiu. Isto é, a igreja não subiu para saber estas coisas. Você quer ver? Apocalipse capítulo 5, primeira parte, a serpente ferida, 56. Isso foi pregado em 61. Agora, no terceiro capítulo de Apocalipse, encontramos a finalização da era da igreja, a qual terminou com Laodiceia, a morna era da igreja. Então descobrimos que, imediatamente depois disso, da era ter terminado, João foi arrebatado no Espírito acima no céu. É quando a igreja é arrebatada no Espírito. Ela não foi arrebatada no físico.
João não foi arrebatado no físico, foi no espírito. A igreja não é arrebatada no físico, e sim no espírito, no capítulo 4 de Apocalipse. Guarde bem. Porque depois do capítulo 4, ainda tem capítulo 5, 6, 7, 8, 9, que são as trombetas que foram para os judeus, 10, que foi a vinda do sétimo anjo. Então, essas coisas, se a igreja não sobe após as eras, então ela não fica sabendo destas coisas. Então, é uma subida, é chamado pelo profeta de chamada. A igreja é chamada, a igreja foi chamada. Ela foi chamada para subir mais alto, para poder ver o que aconteceu nas 7 eras da igreja, volta a dizer, capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. Ela sobe como João subiu, para saber o que estava acontecendo no momento e para saber o que ia acontecer no decorrer do Apocalipse todinho. Que teríamos que ter um profeta no capítulo 10 de Apocalipse, quando as trombetas tinham soado no capítulo 9 de Apocalipse. Quando as trombetas soaram para os judeus, de 39 a 45, aquilo foi uma mensagem que estava acontecendo com os judeus. Tem nada a ver conosco, os gentios. Mas Deus já estava chamando também Israel. Agora, Deus não estava chamando Israel para o céu, para o milênio. Ele estava chamando Israel para a sua pátria. Ainda não apareceu Moisés e Elias para tratar com Israel. Por quê? Porque a noiva aqui no capítulo 10 de Apocalipse, ela tem que cumprir esse capítulo 10 todinho. 10 de 1 a 7 já cumprimos, a América do Norte cumpriu a vinda do profeta. 10 de 8 a 11 é João comendo o livrinho, que é a esposa comendo o livrinho, isto é, comendo o que foi revelado, isto é, comendo a inspiração. Porque os selos é a inspiração, a mensagem que o profeta pregou, e muitas coisas que ele pregou, ele não sabia o que estava dizendo. Ele está dizendo aqui, ele não sabia o que ele falou, por causa da inspiração que foi Moisés. Agora, o irmão Branham não podia falar assim, eu não sabia o que eu estava falando porque eu estava inspirado. Não, você lê a mensagem e vê que ele disse aqui na festa das trombetas que aquilo era uma inspiração, que os selos foi uma inspiração. Aí quando depois dos selos perguntaram para ele da era ter terminado, ele disse, não terminou, a igreja ainda não foi raptada, isso termina quando a igreja for raptada. Aquilo era uma inspiração, por isso ele não podia falar aquilo, e além do mais Deus tinha dito para ele, não diga a ninguém. Ele não estava mentindo, ele estava cumprindo uma ordem de Deus, e além do mais ele tinha uma mensagem inspirada. Amém? Agora vocês notam que quando a era termina, onde não tem Deus, está liquidado. Aonde Cristo não está, está terminado. Vamos ver se está ou não está. Na era de Laodiceia, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Bom, não tem uma pessoa que não saiba disso, que quem está batendo na porta está do lado de fora. Você chega na casa de alguém, bate na porta, você está do lado de dentro. Você está do lado de fora. Então a era de Laodiceia está terminada porque Cristo está do lado de fora. E Cristo está em quem? No seu profeta. Cristo no profeta, do lado de fora da era de Laodiceia, que havia terminado, batendo na porta, aguardando o momento de entrada naqueles que ouvirem sua voz, para poder cear com ele. Cear com ele é comer a mensagem dele. Cear com ele é comer as revelações que foram reveladas. Cear com o profeta, cear com Cristo, é exatamente comer os selos revelados. Aquilo que é cear, cear comigo. Mas eis que estou à porta e bato. Se você viu o profeta do lado de fora, você tem que ver a era terminada. O lar que não tem Cristo, ele está terminado.
A igreja que não tem Cristo, ela está acabada. Isso é claro, gente. Se eu não tenho Cristo de dentro, eu estou liquidado, estou terminado. Agora, a era de Laodiceia, o movimento pentecostal todinho, não tem Cristo mais nele. Desde o tempo do profeta, que o profeta veio e Cristo está batendo na porta. Como dizer, deixa-me entrar, deixa entrar a mensagem do profeta, deixa entrar a mensagem do sétimo anjo. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta para a mensagem do sétimo anjo, para ouvir estas revelações. Agora, muitos da mensagem abrem a porta para a cura divina que o irmão Brana realizou. Eles abrem a porta, o que o irmão Brana pregou, curou enfermos, ressuscitou mortos. Eles abrem a porta para aquilo. Mas você tem que abrir a porta para a revelação, porque Cristo está do lado de fora da era, é porque o profeta está com os mistérios do lado de fora da era. Ele não está com os mistérios lá do lado de dentro, ele está do lado de fora. Cristo está do lado de fora da era, então Laodiceia está acabada. Amém. Aí quem dizeis ser este, já é uma mensagem pregada em 64. Eu estou dizendo os dois lados, irmão, o negativo e o positivo. A era terminou e não terminou. Porque você vê que até que deu o arrebatamento, esse espaço de tempo é direito dos povos, o direito dos povos é Laodiceia. Mas para você que creu na mensagem, para você que é João, que subiu acima das eras, que não ficou no capítulo 3 de Apocalipse, mas que subiu no capítulo 4, aí você fica sabendo de todos os acontecimentos após as eras da igreja. Através de quem? Do Cristo. Cristo quer dizer ungido. Quem era ungido? Brana era ungido, o sétimo anjo era ungido. Cristo estava do lado de fora batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Cristo batendo na porta de Laodiceia, do movimento pentecostal, no seu dia, onde tinha todos os pregadores, onde os Janes e Jambres estavam manifestados, exatamente dentro da era pentecostal. E o profeta, que é Cristo do lado de fora da igreja. Então isso daqui nós aprendemos que, colocando a palavra fora, eles colocam a palavra fora e fica dizendo, nós temos a palavra. Mas já colocou a palavra fora, a palavra é a mensagem do dia. Agora não era colocar os sinais que o irmão Brana fez. Os sinais que o irmão Brana fez, os pentecostais também fizeram. Tem vários homens nos dias do irmão Brana que faziam sinais igual e até mais do que o irmão Brana. Mas o vindicado para o dia era o irmão Brana. Mas ali tinha o irmão Allen, que fazia também crescer perna nas pessoas. Quando as pessoas tinham perna curta, e o irmão Brana fez isso também. Então você vê dos dois lados, movimento pentecostal e a primeira e segunda etapa do irmão Brana está andando juntas. Mas quando o irmão Brana foi a revelação da palavra, que é depois de Laodiceia, depois do movimento pentecostal, depois da cura e do discernimento, aí veio a abertura da palavra, os ungidos dos últimos dias, 262, porque a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. A gente não tem dúvida disso, mas as pessoas estão ainda lutando, e é bom que a gente está nos vídeos das pessoas. O Osmar disse isto. Osmar não, vocês não têm coragem de dizer que o profeta Brana disse isto. Não, Osmar. Osmar, a obrigação dele é repetir. Mas o Osmar diz que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono. Não foi o Osmar. Vocês estão enganados. Vocês têm medo. Aí joga a culpa no Osmar, que vocês não têm coragem de falar. Foi Brana, porque vocês não chegaram lá. Vocês não subiram no capítulo 4 de Apocalipse. Vocês ficaram no capítulo 3. Vocês ficaram dentro das eras da igreja. Até os movimentos que se chamam movimentos de profeta na terra, está tudo dentro do capítulo 3 de Apocalipse, dentro das eras da igreja. Eles não subiram no capítulo 4. Se subir no capítulo 4, eles vão ter que saber
quais as revelações dadas de Deus para o profeta no seu ministério de revelar o mistério de Deus, conforme Apocalipse 10:7, nos dias da voz do sétimo anjo. Mas pergunta para ele se ele sabe que os trovões foram revelados e o que são. Eles não sabem. Então onde que eles estão? Em Laodiceia. Eles estão em Laodiceia ainda sem a revelação. Eles não subiram no espiritual para cima de Laodiceia. Eles estão de Laodiceia para baixo. Eles estão do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse. Mas João subiu no capítulo 4. Vocês que lêem a Bíblia sabem disso. João subiu no capítulo 4. Ele viu os 4 animais. Irmão Brana pregou sobre isto. Os 4 rostos. O leão, o boi, o homem e a águia. E a águia era o profeta. Ele viu todos os demais. Ele viu o leão, que é do tempo de Paulo. Ele viu o boi, que é do tempo das eras das trevas. Ele viu o homem, que é da era de Lutero, Wesley e outros. E ele viu a águia e pregou o capítulo 4. Logo, quando o irmão Brana entrou no capítulo 5 de Apocalipse, ele entrou no intervalo, quer dizer, na brecha entre as 7 eras e os 7 selos, porque o capítulo 5 é uma brecha. Você sai do capítulo 5 de Apocalipse, já entra no 6º capítulo. E o 6º capítulo já começa com os selos. O primeiro selo. Estão tudo ali. E eles não conseguiram acompanhar o profeta subindo, saindo de Laodiceia e subindo no espiritual. Não é subir no rapto, não. Quando você pensa que há um rapto, é um rapto, mas aqui embaixo ainda não é o rapto que Deus vai levar à sua igreja. Ele tirou João da terra e levou ele no espiritual para mostrar acima. Sobe aqui. E se você ler lá, esses capítulos estão dizendo, depois destas coisas. Quer dizer, depois das 7 eras da igreja, João subiu e viu aquelas almas debaixo do altar. Ele viu os judeus, os 144 mil. Logo, ele viu o capítulo 6, os selos. Ele viu o cordeiro tomando o livro e abrindo nas eras. O cordeiro que abriu o livro em todas as eras, desde a era de Paulo até a era de Brana. O cordeiro abriu cada selo. Até o 7º selo, o cordeiro abriu. Quando o cordeiro abriu, ele estava entregando para o 7º anjo, que era os dias do leão. Mas cumpriu em cada era, cumpriu a abertura dos selos. Por isso o irmão Brana diz que cada era e cada mensageiro representava um selo. Então, se cada mensageiro representava um selo, o irmão Brana era o representante do 7º selo. Não tem dúvida, cada um de nós. Vê? Se o povo não sabe dessas coisas, não é saber de uma historinha. Saber do que o irmão Brana pregou é tão simples. Você pega a mensagem e sabe o que ele pregou. Então a era terminou, não é o Osmar que prega, estou repetindo. O tempo acabou, não sou eu que prego, o irmão Brana que pregou. É capítulo 10, de 1 a 7. No versículo 6, diz que havia acabado o tempo. Então ele já tinha falado que acabou o tempo. Se eu tiver tempo aqui para ler para vocês, porque é bom deixar para que você tome conhecimento destas coisas, foi o irmão Brana que disse que o tempo acabou. Mas eu tenho mais coisas aqui, para nós olharmos desta finalização da era. Quando você não tem Cristo dentro, você tem colocado a palavra do dia fora da sua igreja, fora da sua mente, fora do seu lar, fora até do seu computador. Fora de tudo, você tem que saber que Cristo é a palavra. E você deixou ele fora. E você deixando Cristo fora, que é o ungido, fora, você não fica sabendo o que tem acontecido, o que aconteceu, o que vai acontecer. Você não sabe, porque quem sabe
é quem está batendo a porta. Era William Branham, era o sétimo anjo. Era Cristo batendo na porta da igreja e pedindo uma entrada. Aquele. Não são todo mundo que vai aceitar. Não é todo mundo que vai abrir o coração, abrir a porta. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, a minha voz, ouvir a minha voz e ouvir a minha mensagem. A minha mensagem era a mensagem do sétimo anjo naquele dia. Amém? Vocês estão me entendendo? Bom, eu creio que vocês, através da internet também, devem estar entendendo. A gente está esclarecendo coisas que os outros dizem que é o Osmar. Não é o Osmar. Não culpe o Osmar, que o Osmar não sabe nada. O que o Osmar sabe é ler e repetir o que o sétimo anjo falou. Agora, nós tomarmos a mensagem do profeta e apenas rodarmos os CDs do irmão Branham, as fitas do irmão Branham, e não sabermos destas coisas reveladas, não vai adiantar nada para nós. Não vai adiantar porque aí nós não subimos naquela altura. Branham subiu, o sétimo anjo subiu. Por que a igreja não sobe? Os Estados Unidos, irmãos, ouviu a mensagem e não subiu no capítulo 4 de Apocalipse. O irmão Branham falou que ele estava pregando aquela semana e aguardando que alguém chegasse e dissesse para ele: irmão Branham, eu vejo. Mas ninguém chegou para ele e disse que via, porque ninguém via nada. Isso ele falou no 6º selo. Depois de perguntas e respostas sobre os selos, nos primeiros parágrafos ali, ele começa a dizer que tinha acontecido, está acontecendo coisa nessa semana, duvido que vocês estão vendo. Eles tinham olhos, mas não viam. Então era coisa que estava acontecendo, Cristo revelando os selos, abrindo a palavra, ali nos Estados Unidos, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Cristo fazendo o seu trabalho, e assim mesmo eles não podiam ver aquela manifestação, eles não podiam ver aquela obra de Deus num homem. Hoje eles podem falar o bem do irmão Branham quanto eles quiserem. Se eles não têm essa revelação, se eles não subirem em Apocalipse 4, para saber que as eras terminaram e que ali começava uma mensagem do profeta, revelando capítulo 4, 5, 6, 7, você sabe que o irmão Branham revelou até o final, certo? Do Apocalipse. Ele revelou tudo, ele mostrou acontecimento daquilo, tudo. Ele pregou o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Ele pregou o capítulo 22 de Apocalipse, 21 de Apocalipse. Ele pregou tudo isso daí através destas mensagens. Ele deu o ensinamento. Mas quem não sobe com João, ali em Apocalipse 4, que o irmão Branham subiu, gente. Vocês têm que entender que o irmão Branham subiu com João em Apocalipse 4. Por isso o irmão Branham viu capítulo 4, capítulo 5, porque João tinha visto aquilo e escreveu no Apocalipse. E Branham veio e subiu depois das eras, porque o seu ministério de sétimo anjo é depois das eras. Não é dentro das eras ele é sétimo anjo da sétima era. Mas quando ele subiu, ele começou a mostrar que ele era o sétimo anjo da revelação do mistério de Deus. Apocalipse 10, de 1 a 7, que seria nos dias da voz do sétimo anjo. Amém. Colocando a palavra fora. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar num culto, você pode estar fazendo muito barulho, você pode ouvir qualquer palavra e bater palma e ser aquela bênção e estar fora da palavra. Fora, qual palavra? Da palavra do dia. Se eu disser para você, é a palavra hoje que eu prego, que é a palavra do dia, a palavra que irmão Branham pregou em 63 a 65, é a palavra do dia que nós estamos repetindo hoje. Entende? Estamos repetindo hoje. Se eles não podem repetir essas pregações dos selos, da revelação dos selos, que era uma mensagem inspirada, que muitas vezes se fala e nem lembra que falou aquilo, mas foi falado, porque aquilo tinha que ficar na mensagem.
Se parasse mais um tempo o irmão Brana na terra, podia fazer a pergunta para ele: irmão Brana, você disse que não há mais mediação? Perguntaram para ele. Ele diz: não vai você pensar assim, porque você desanima se você pensar assim. Quer dizer, você tem que ter a revelação primeiro. E quando eles faziam pergunta para o irmão Brana, é uma coisa. Quando o irmão Brana pregava aquilo com inspiração, é outra coisa. Eles deveriam saber que o irmão Brana não podia contar todo o segredo para eles, para os Estados Unidos, porque Deus disse para ele: não diga a ninguém. Isto é a terceira puxada. Amém. Quem dizer ser este 120, pregado em 1964, eu quero ler só uma parte do parágrafo. Ele diz que o que esta era da igreja de Laodiceia seria. Tem um livro especial saindo sobre isto, muito em breve, o Senhor permitindo, vejam, desta Laodiceia, para mostrar que ela já terminou, que ela já está selada ali, e Cristo está do lado de fora. Você vê? Foi perguntado para ele em perguntas e respostas, também em 1964, e ele diz: não, ainda a Laodiceia está aí, ela acaba quando a igreja foi raptada. Agora, quem dizer ser este, em 64, eles perguntaram, ele estava pregando agora, a inspiração pregando agora para eles, porque quando ele estava pregando, as pessoas não aprendiam, e eles deveriam aprender com a pregação e não com perguntas e respostas. Você tem que aprender com a pregação. Nós poderíamos ter aqui muitas perguntas e respostas, o povo está cheio de perguntas, e a gente poderia dar alguma resposta dentro da mensagem do irmão Brana, mas o verdadeiro é você aprender direto com a palavra, não apenas com perguntas e respostas. A mensagem, quando ela é pregada, é que você tem que aprender. Deus não disse para o irmão Brana: não pregue a terceira puxada. Por enquanto eu não achei um parágrafo que diz isto. Eu encontro o parágrafo, o irmão Brana diz: não diga a ninguém. Por quê? Porque ele pregou a terceira puxada, mas ele não disse para ninguém o que era a terceira puxada. Ele não chamou o Pierre Green, ele não chamou os outros homens, grandes homens daquele dia, um grande homem do Canadá, não chamou ele e disse: olha, isso daqui é a terceira puxada. Deus disse para ele não falar, ele não falou. Mas que ele pregou, ele pregou. O que João, o povo, vamos dizer aqui, para vocês não tropeçar muito, gente de fora, o que a esposa de Cristo tem que fazer, que ela é o João do dia, ela tem que repetir exatamente essas coisas que os Estados Unidos ouviu e não entendeu. Essa mensagem é isso. Quem é que vai entender? Você vai querer que o irmão Billy Paul entenda isso? Foi pregado nos dias dele. Não tinha ninguém que entendeu, nem a família do irmão Brana. O irmão Brana disse que ninguém entendeu. Foi ele quem falou, perguntas e respostas sobre os selos. Leia os primeiros parágrafos aí para você ver, até os 50, para você ver ele dizendo que eles não entenderam aquilo. Aí ele continua dizendo aqui: vejam, desta Laodiceia, para mostrar que ela já terminou, que ela já está selada ali, e Cristo do lado de fora. Nunca disse que ele voltou a entrar novamente. Você sabe, nunca Cristo volta ao movimento pentecostal. Nunca Cristo volta ao movimento da primeira e segunda etapa do profeta. Ele saiu dali. Na terceira puxada, Cristo saiu e trouxe a revelação dos selos. E agora sabe o que está acontecendo? Cristo, a palavra do dia ungida na esposa, e Cristo hoje está batendo na porta da igreja da primeira e segunda etapa. Por quê? Estamos do lado de fora. Nós estamos do lado de fora. É Cristo do lado de fora. Outra vez, a esposa está do lado de fora da primeira e segunda etapa, porque a primeira e segunda etapa se tornou pentecostal.
Mas a terceira puxada foi a revelação da palavra, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Amém. Amém. Isto é bom e bom demais. Agora o profeta diz que o Filho do Homem viria ao finalizar a era da igreja, que é Laodiceia. Hoje tem se cumprido essa escritura. Então não me diga que o Osmar disse que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono. Não é o Osmar. Foi o Espírito Santo quem disse através de Brana, do 7º anjo. Era Cristo encarnado, Cristo revelado em carne, que pregou isso aqui. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. Agora, Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, que era a era de Laodiceia, então o Filho do Homem se manifestaria de novo da maneira como foi nos dias de Sodoma. Agora, quem é que está esperando o Filho do Homem para depois do arrebatamento? Porque se a era vai terminar, a igreja sendo arrebatada, a era termina, vai vir o Filho do Homem aqui? Não, tudo errado. Não é assim. Você pode ver que o irmão Brano está dizendo. E se você procurar, onde foi que Jesus disse que ao finalizar a era na qual estamos vivendo, que era a era de Laodiceia, então o Filho do Homem se manifestaria? Ele terminou o capítulo 1, 2, 3 de Apocalipse. Entrou o capítulo 4 de Apocalipse. João subiu ali no capítulo 4. Viu as coisas que viriam, que era o Filho do Homem. O Filho do Homem viria exatamente depois das eras, depois da era de Laodiceia, que era o ministério de William Branham. Porque nós sabemos de todas essas coisas do Apocalipse pelo profeta. Sabemos porque ele subiu lá. Porque João soube, porque ele subiu. João subiu no espiritual, porque ele já estava no espírito no dia do Senhor, aquele tempo que ele estava na ilha de Patmos. Agora, Branham subiu no espiritual outra vez, na mensagem. E a igreja, a esposa de Cristo, tem que subir primeiro no espiritual, para saber essas coisas, para depois dar o arrebatamento, para depois subir no físico, que o físico vai ser transformado num abrir e fechar de olhos, diz Paulo, e nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Amém? E para sempre estaremos com o Senhor. Bom, tem muita coisa aqui, eu não sei, o meu tempo é esgotando, mas queria deixar algo para vocês. O mistério conhecido após terminar a era de Laodiceia. Quer dizer, se nós ficamos conhecendo sobre os mistérios, o mistério dos 4 animais do capítulo 4, o mistério da brecha do capítulo 5 de Apocalipse, o mistério dos 7 selos do capítulo 6 e 8 de Apocalipse, o mistério da igreja que passa pela tribulação, não a noiva, e dos 144 mil. Se nós ficamos sabendo, por quê? Subimos. A igreja subiu nessa altura. Aí o mistério é conhecido após terminar a era de Laodiceia. Meus irmãos, por que eles não conhecem esse mistério? Porque eles estão ainda na era de Laodiceia no natural. Eles não subiram no espiritual, no capítulo 4 de Apocalipse, para poder saber essas coisas. A irmã Brana diz, a festa das trombetas, 206. Houve 3 estágios disto, como eu disse, os mártires, a era dos mártires por isto, e então o estágio dos reformadores. E agora o tempo da chamada. O tempo dele, de Brana, 7º anjo, Cristo fora da igreja, batendo na porta, chamando. Tempo da chamada. Escuta, quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Certo? Então não diga que fui eu que disse que a era terminou. Branham está dizendo que depois da era terminada, então, os mistérios de Apocalipse 10 seria conhecido pela noiva. Por que vocês não conhecem? Ou vocês não são da noiva, e vocês não subiram, não puderam subir no capítulo 4 de Apocalipse para ver esses acontecimentos. Os selos revelados com as eras acabadas. É o que eu disse, onde Cristo não está, está acabado. O lar que Cristo não está, ele está acabado. O lar, a igreja que Cristo não está, como Laodiceia, ela está acabada.
A brecha 55. Este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Isso quer dizer, esse livro só é revelado depois que as eras da igreja tiverem acabado. Amém? E ele diz aqui, e não houver mais tempo, quer dizer, acaba o tempo também. E você vê que está na Escritura, Apocalipse 10, 6. Ele ouviu a voz, o tempo acabou, terminou. Isso só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Amém. Por isso nós sabemos, as eras acabaram para nós, sabemos, Cristo está do lado de fora. Cristo é o profeta do dia. Foi Cristo, no homem do dia, no sétimo anjo, do lado de fora, para poder revelar estas coisas para nós, porque a igreja tinha acabado, a era de Laodiceia. A voz do sétimo anjo viria quando o tempo tiver terminado. Escuta a brecha 57. Mas então ele promete que quando o tempo tiver terminado, haverá a voz do sétimo anjo e em seguida o livro será revelado. Escuta bem, 57 da brecha. Vocês têm mensagem, a questão é ter revelação da mensagem. Irmão Branham está dizendo, quando o tempo tiver terminado, o tempo terminou, tempo dos gentios. Aí haverá a voz do sétimo anjo. Por isso, quando o tempo terminou, o irmão Branham veio e pregou os selos. Ele pregou aquilo que nós precisávamos saber, a revelação que nós precisávamos ter. Ele pregou aquilo. Mas quando? Quando o tempo acabou. Escuta, mas então na última era todos esses mistérios devem ser esclarecidos e explicados. E os selos devem ser abertos pelo Cordeiro e revelados à igreja, e então o tempo não será mais. Amém. Aquilo termina a era da igreja, a festa das trombetas 127. Presta atenção que eu não vou demorar muito. Eu quero apenas deixar algum esclarecimento para ajudar as pessoas. Tem uns que nem vão ser ajudados, porque eles já nasceram para ser cegos. Eles não vão enxergar isso. Não adianta, mas que eu tenho que falar, eu tenho. Entende? Profetiza outra vez. Então, se é tempo desta igreja profetizar outra vez, nós estamos profetizando. O tempo da igreja dos Estados Unidos, do Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana, profetizar, acabou. Acabou o tempo. Foi lá que acabou o tempo. Agora nós estamos aqui profetizando outra vez. Conforme Apocalipse 10, 8 a 11, a igreja está profetizando outra vez que o tempo acabou. Falamos a primeira vez, foi falado a primeira vez nos Estados Unidos. Eles não entenderam. Aí Deus ainda deu uma oportunidade. João, fale outra vez. Pregue outra vez. Foi Deus quem diz isto. E João é a esposa. Você deve sentir-se incluso nisso daí. Escuta agora, 127 da festa das trombetas. Esta é a completa revelação de Jesus Cristo. Não deve tirar nenhuma palavra, nem colocar. Quem tirar uma palavra ou adicionar uma palavra a isto, esta é a completa revelação de Jesus Cristo. Os 7 selos tinham os mistérios escondidos do que tudo isto era. E estava suposto abri-lo no último dia, na era de Laodiceia, no fim do tempo. Mas, graças a Deus, aquilo termina a mensagem para a igreja. Aquilo termina isto. Quando olharem para trás e virem que tem o que tem acontecido, e virem para onde tudo isso foi trazido, aquilo termina com isto, a era da igreja. Quando você ver os mistérios revelados, dá uma olhada para trás. E a Laodiceia ficou lá atrás. Terminou lá atrás. É isso que ele está explicando aqui. Ó. As pessoas não podem ver estas coisas. Que Deus nos ajude. Eu quero repetir algo aqui. Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, 125. E observe João sendo tomado logo após a era da igreja. Era um tipo da igreja raptada. Imediatamente depois que a era da igreja terminar, esta era da igreja de Laodiceia, então vem o rapto. A igreja sobe, como João subiu para a presença de Deus. Agora a igreja não pode ir no rapto, sem saber daquilo que aconteceu depois no capítulo 4 em diante de Apocalipse.
Assim como a igreja não podia ir no rapto sem a vinda do Filho do Homem, sem saber de Mateus 24, 36, aquele dia e hora ninguém sabe, que era o dia do Filho do Homem, que era Cristo na terra, no seu profeta. Ninguém podia subir sem aquilo. E agora, quando chega a terceira puxada, ninguém pode subir no rapto, se não tiver a revelação que João subiu na presença de Deus. Então você tem que subir primeiro naquilo que o profeta pregou, a revelação dos selos, que o povo não entende. É tão simples, mas é para o eleito. Isso simplesmente envolve minha alma, ser tomado no rapto da igreja. Amém. O tempo terminou, a igreja foi chamada, a festa das trombetas. Parágrafo 148. Observe o que nós passamos, e eu lhe mostrarei essa trombeta aqui, esta última trombeta. O que acontece? Aí estão eles. Estas trombetas foram soltas para os judeus. Não vê você? Não sobre os gentios. E as trombetas foi de 39 a 45. Os gentios, quando aqueles selos são abertos e selados, o tempo terminou. A igreja foi chamada. Agora a igreja foi chamada, não é direto já no arrebatamento, ela foi chamada em Apocalipse 4 para saber das coisas primeiro, para depois ser arrebatada. Terminando, o tempo havia terminado. Com a atração sobre a montanha, pregada em 25 de junho de 1965, 6 meses antes da partida dele. E toda a ciência, através de Tucson ainda, eles estão escrevendo peças e colocando nos jornais, lá atrás no Monte Lemo. As suas grandes máquinas fotográficas não viram isto se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Então, meus irmãos, a era terminou, o tempo terminou, não é o Osmar. Não adianta vocês falarem aí, vocês pregadores que apresentam outro profeta, não adianta vocês falar que foi o Osmar. Vocês deveriam ser mais honestos, mais sinceros. Dizer, na verdade, está escrito na mensagem do profeta. Fale contra o profeta. Falar contra mim é fácil. Eu não sou nada. Fale contra o profeta. Foi o profeta que disse que o tempo terminou. Quando aquela nuvem apareceu sobre o monte pôr do sol, que Cristo veio para trazer a revelação dos selos para o profeta. Irmão Branham está dizendo aqui, o tempo havia terminado. Então, você só vê Cristo fora da igreja. E por que Cristo está fora da igreja? Porque a palavra está fora da igreja. Colocando aqui, a palavra fora, você colocou a palavra fora da igreja, você colocou Cristo. Você não pregou os trovões revelados, novo nome revelado. Você não pregou que o tempo acabou, que a misericórdia acabou, que ele não é mais mediador, agora ele é leão. Se você não pregar estas coisas, Cristo está colocado fora da igreja. Por isso eles estão colocando a palavra fora. Qual palavra? A palavra que o profeta pregou, não é que eu prego, não. Vocês não têm nada a ver com o que eu prego. Vocês têm a ver com o que o profeta pregou. E se vocês colocam isto fora de suas igrejas, vocês ficam sabendo que vocês podem pular, podem gritar, podem gesticular, podem fazer o que vocês quiserem. Pode dançar no espírito, pode receber luz, pode receber sonhos, pode receber revelações. Vocês estão perdidos, porque têm colocado a palavra fora. Pai Celeste, ajuda cada um de nós. Nós queremos colocar a palavra dentro de nós, Pai. Esta palavra revelada, esta palavra que o Senhor falou nos dias da voz do sétimo anjo, e eu como um pastor simples aqui, eu tenho que repetir somente aquilo, Pai, para o povo. Este é o ministério pastoral. Isso é o que o quíntuplo tem que fazer hoje, porque a esposa é profeta, ela tem o assim, diz o Senhor.
o que estamos pregando, nós podemos dizer: isto é assim, diz o Senhor, que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, o tempo acabou para revelar os selos, os trovões foram revelados, por isso os selos foram revelados. O novo nome abrana, porque os trovões diz que o novo nome abrana. HM faz parte do nome de Deus. Estamos agradecidos por isso, Pai, pela luz da sua palavra, que cada irmã, cada irmão, ao invés de colocar a palavra fora, que eles possam colocar os dogmas fora, as interpretações fora, a palavra de qualquer homem fora, mas não a palavra do profeta, aquele que pregou que Cristo está fora de Laodiceia. Ele não está dentro, ele está fora de Laodiceia. Por isso a igreja está fora de Laodiceia, mas a palavra está dentro da igreja verdadeira, a esposa de Cristo, porque ela, ao invés de colocar a palavra fora, ela colocou a palavra dentro. Em nome do Senhor Jesus, abençoa este povo para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Na mais alta colina de Franca, e veio morar um certo pregador, e sem saber que era predestinado para fazer a obra do Senhor. Este homem foi por Deus usado, e tem na Bíblia representação. Foi quem comeu o livrinho sagrado, e nós sabemos que esse homem é João. Foi João que o livrinho tomou, e comeu e reprofetizou. Ai de mim se não fosse João, que me trouxe a revelação. Na mais alta colina de Franca, que HM outra vez se vê, onde se prega uma mensagem santa para um povo que somente crê. E este povo tem terceira etapa, tem novo nome, tem revelação. Este é o povo que não apostata, graças a Deus por nos mandar João. Foi João que o livrinho tomou, e comeu e reprofetizou. Ai de mim se não fosse João, que me trouxe a revelação. De 94, quando João começou a pregar, eles diziam: este é mais um louco, que agora veio nos atormentar. Sua mensagem é bem diferente, e nossa gente nunca escutou, que o novo nome de Jesus é Brana, e que o último eleito já entrou. Foi João que o livrinho tomou, e
a revelação.